Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma teoria de Miraculous Ladybug, que eu nem sei se vocês pediram, mas é um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, porque todo mundo se pergunta qual é o mistério das alianças gêmeas de Graham e Vanille, aquelas alianças que Gabriel e Emily usavam como as de casamento, só que após a morte de Emily, a irmã dela fez muita questão em ter essas alianças de volta, e não só ela, como seu queridinho Félix também. Tem muitas possibilidades acerca desses dois anéis e eu separei algumas para falar aqui para vocês. E como sempre, vamos recapitular o pouco que sabemos sobre essas duas alianças. Esses anéis só tiveram destaque no final da terceira temporada, no episódio Félix, em que Gabriel fez questão de limpá-las, usar a sua e pôr uma no dedo da Emily. E quando Amélie e Félix chegaram para visitá-los, Amélie queria porque queria as alianças de volta por serem uma herança da família Graham de Vanille, não da família Agreste. E como Emily não carregava mais seu sobrenome de solteira e ela faleceu, não tem sentido que as alianças permanecessem com ele. Eu me pergunto realmente se Emily tirou Graham de Vanille do seu nome ou ela só trocou o último, porque muitos devem saber que em países lá fora o sobrenome é muito importante, até mais do que o primeiro nome, em que se usa bastante o sobrenome, que é o último nome, e depois vem o seu primeiro. Quaisquer outros nomes que tenha no meio são bem relevantes. Em Solitude, já casada com Gabriel, o nome da Emily aparece só Emily Agreste. E ainda que Adrian tenha outros 4 sobrenomes, pelo menos, fora o Agreste, só o chamam de Adrian Agreste. Capaz que o nome da Emily tenha ficado Emily Graham de Vanille Agreste, mas nada muda o fato de que ela morreu e a tradição das alianças morreria nessa geração. Amélie sabia que não ia conseguir convencer Gabriel a devolver por ser muito ríspido. Desse jeito, Félix e suas mãos leves deram um jeito de tirá-la do Gabriel sem saber para devolver à sua mãe, preferindo que fique com ele, porque é um Graham de Vanille e um dia seriam passadas para ele de qualquer forma. O estranho é que Gabriel fez uma questão surreal por esses anéis, fazendo parecer que não é só pela memória afetiva que tem por eles ou pela Emily, e sim que tem algo a mais por trás. Assim que percebe que foi roubado, Gabriel tira o que estava com Emily para usá-lo. No card final do episódio tem uma pose dele e do Félix bem suspeitos com esses anéis, e Amélie nunca chegou a contar qual a história sobre a tradição delas que vivia contando para o Félix. E como sabemos que esse menino é tão ruim quanto a Layla, se essa história envolvia poder, com certeza o faria se interessar bem mais por elas, como a mãe afirma que ele sempre foi fascinado e perguntava bastante sobre. Curiosamente, as alianças gêmeas também são a logomarca da Graham Filmes, os estúdios que produziram o filme Solitude em que a Emily atuou. Ok, uma das primeiras teorias, uma das mais possíveis, a minha favorita e que seria muito importante para o futuro da série, é que as alianças gêmeas sejam Miraculous, joias mágicas como o anel ou os brincos. E nada impediria o fato deles serem dois objetos diferentes, porque os brincos são dois objetos formando um par, assim como os clipes de cabelo que são o Miraculous da cabra. Nunca soubemos o que aconteceria se alguém tentasse usar só um deles. E de onde esse Miraculous seria, Juliano? Bem, sabemos que da caixa chinesa de Miraculous não pode ser, e é quase impossivelmente que seja da caixa nativa americana. Então, por que não seria de uma caixa inglesa de Miraculous? Nunca foi confirmado se havia uma caixa de Miraculous na Inglaterra, mas Mestre Fu ou o Guardião Surran já confirmaram que existem muitas caixas espalhadas pelo mundo. Como muito provavelmente é uma caixa brasileira de Miraculous, de onde a Lady Butterfly conseguiu seus poderes, e deve haver uma caixa egípcia de Miraculous, de onde a Lady Lion conseguiu os seus. Nenhuma dessas caixas que eu falei é confirmada, tá, gente? Só as suas heroínas que estarão nos próximos filmes de Miraculous World. Porém, o próximo filme de Miraculous World, de fato, que vai ser em Londres, não tem uma protagonista como a Lady Dragon, a Lady Lion ou a Lady Butterfly. É a Miss Rose, que aparentemente é uma pessoa normal. Então, como esse Miraculous seria de lá? Toda vez que um filme de Miraculous World começa, vemos aquela cutscene que mostra o planeta e há pontos brilhantes no mapa, que poderiam indicar onde as caixas de Miraculous surgiram ou a que lugar cada uma delas pertence. Como tem um em Nova York para representar a caixa nativa americana, um no Egito para representar a suposta caixa egípcia e afins. Só que até onde sabemos, não existe uma caixa francesa de Miraculous. A da Marinette é a caixa chinesa que o Mestre Fu levou para a França. Assim, o mapa poderia indicar os lugares onde há uma caixa miraculosa atualmente. Explicando o porquê tem um ponto em Paris, aquele ponto estadunidense que estava justamente em Nova York, ou aquele ali que está basicamente no meio do Oceano Índico. Isso significaria que não há uma caixa na Inglaterra atualmente, mas não que não haja uma caixa inglesa. Ela poderia estar com a Ordem dos Guardiões no Tibete, ainda mais agora que a Ordem foi restaurada.
Também faz muito sentido haver uma caixa britânica de Miraculous, porque as caixas normalmente têm base na cultura histórica e natural dos lugares, e a Inglaterra com certeza é um ótimo berço para isso. A caixa chinesa tem 12 dos seus Miraculous baseados no zodíaco chinês, os 2 principais no Yin e Yang e os outros 5 na relação dos 5 elementos chineses, enquanto a nativa americana tem muito da cultura nativa e dos animais que representam os Estados Unidos, como a águia, o urso pardo, o salmão e etc. Até porque não poderia ter um Miraculous do McDonald's ou um Miraculous do colonialismo e de guerras desnecessárias em países que têm o que você quer. Enfim, a primeira teoria é essa. As alianças gêmeas de Graham e Vanille seriam um Miraculous de par, como os brincos ou os clipes de cabelo, que pertenceriam à caixa inglesa de Miraculous com um poder desconhecido. Mas quem o usaria ou qual é o seu poder? Em relação ao poder, as alianças poderiam estar ligadas ao Kwame da influência. E não, eu não estou falando da influência de porrada do Roar, influência de verdade. Emily e Gabriel teriam usado, talvez dividindo o Miraculous, se é que isso é possível, e usaram na criação do Adrian, justamente para fazê-lo ser esse garoto tão obedientezinho, ao ponto de que seu sonho de infância fosse literalmente ser o que os seus pais queriam que ele fosse. E essa influência teria sido atingida quando Félix tomou uma das alianças. Por isso, Gabriel mexeria no seu anel no final de Sanguessuga, quando seu filho ficou abertamente contra ele. Isso seria bem a cara da Emily e do Gabriel, ainda mais pelo que descobrimos do passado deles em Miraculous Xangai, ou do próprio passado com Miraculous da Borboleta e do Pavão. Eles adoram buscar coisas poderosas e brincar com elas. E quanto a quem usaria, bom, acho que o filme de Miraculous Londres vai ser uma ponte perfeita para isso, até porque a Miss Rose, que vai ser apresentada nele, futuramente vai ter uma série própria dela com a sua irmã desconhecida. E se prestarem atenção no terninho da Miss Rose em sua arte conceitual, esse tecido rosa que ela usa é cromado, e tudo que já vimos cromado nessa série são os uniformes mágicos dos portadores de Miraculous. Todos eles têm essa fibra que é vista em seu design de perto. Assim, por que não, ao final de Miraculous Londres, as alianças de Vanille acabem nas mãos da Miss Rose e sua irmã, que poderiam dividi-los e criar uma roupa bem discreta de heroína com esses ternos. E usar o poder da influência para fazer seja lá o que farão na sua própria série. Uma subteoria que está bem atrelada a essa primeira é que as alianças poderiam ser um tipo de prodígios, um protótipo dos Miraculous, que funcionariam de uma maneira bem diferente aos Miraculous convencionais. Isso também faz sentido porque na história oficial da série, os Miraculous foram criados por um mago chinês desconhecido. Só que nem tudo foi criado por ele, nem sabemos se o Prodígios foi criado por ele. E algo que não falta na história da Inglaterra são contos mágicos com magos e tal, como o próprio Merlin. Com isso, as alianças teriam funcionalidades diferentes, como Prodígios, que é muito poderoso pelo Lon Lon, e os outros Renlins de bônus. E as únicas pessoas que poderiam saber dessa informação seriam Gabriel e Emily, já familiarizados com objetos mágicos, mas também Félix, porque o final do episódio dá a entender que ele não fez aquilo tudo só por sua mãe, mas sim que ele também queria muito aquelas alianças por motivos próprios. Ainda mais tendo confirmação de que Félix vai voltar ainda na 4ª temporada. E um polonês chamado Oshus, que trabalhou no pôster oficial da 4ª temporada e no pôster oficial do especial de Xangai, recentemente ele postou um para o 6º aniversário da série, não oficial, que nele tinham as alianças gêmeas próximas da caixa e também Layla e Félix atrás do Sheremoth. Bem suspeito, né? Bem suspeito. E a última teoria quanto às alianças vocês já conhecem, porque eu já falei dela aqui no canal, em que, resumidamente, as alianças gêmeas de Graham e Vanille só tem uma lenda que os familiares da Emily e da Amelie criaram para fazer com que parecessem mais especiais do que são. De fato, são herança de família, mas apenas isso sem nada extraordinário. E seria o objeto em que residiria um Amok neles. Amok esse usado para criar o Adrian, considerando que ele seja um sentimonstro. Crocodile acabou nos provando que os objetos acumatizados podem ter umas certas exceções, então por que os amokizados também não? Emily teria usado o poder do Miraculous do Pavão para criar o filho que ela e Gabriel tanto queriam, mas fizeram isso deixando suas alianças de casamento como objeto da criação, para representar o amor deles usado para criar o Adrian e também jamais permitir que qualquer um dos dois tivesse controle total sobre o filho. Se alguém estiver interessado nessa teoria, eu falei dela bem mais detalhadamente nesse vídeo aqui, só que em resumo, é isso, as alianças seriam um objeto amokizado dividido por Gabriel e Emily, só que fica a incógnita se eles usaram para controlar direta ou indiretamente, pelos seus desejos paternos, o Adrian, ou se jamais tiveram coragem de fazer isso. Só que após ficar contra ele, Gabriel até teria cogitado esse ato hediondo ou teria pensado que Adrian está indo para um caminho que não é do seu gosto de pai.
E por esse vídeo é isso, galera. Um vídeo mais ou menos longo, sem muita enrolação pra vocês, com 3 teorias possíveis, mas das 3, a que eu mais queria que fosse real é a primeira, porque é a mais pertinente e importante que causaria alguma coisa na série. Deixa seu like, compartilha a teoria com os amigos, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Aqui tem o último vídeo, que deve ser da batalha entre a Queen Bee e a Vesperia. Comenta o que vocês acharam das teorias e até o próximo vídeo.